Salve, pessoal! Eu sou o Marcelo Moura e você já sabe. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui minha querida amiga Leda Barroso, da área de expansão, nossa nova contratação, e uma pessoa com uma experiência única de vida. Leda, obrigado por ter aceitado o convite e vindo aqui. Tamo junto. Fala um pouco de você, Leda, o que você é, da onde você vem, o que você faz. Conta essa experiência grande que você está trazendo para a gente, para Pintamundi agora, para a área de expansão, principalmente para a área de treinamento, o que você vai ensinar para a gente, o que você vai compartilhar com a gente. Com certeza. Primeiro prazerão estar aqui com você, né, Moura? Tamo junto sempre, né? Junto e misturado. Sempre. A expansão, na verdade, ela é um pouco de tudo, né? Porque ela acaba abrangendo toda a equipe junto, né? Não é uma pessoa só. Afinal de contas, o suporte... Sim. De uma franqueadora quando a gente se fala em expansão, é o que o próximo franqueado que vai expandir a marca, é o que mais se faz, e isso é todo mundo junto. Eu vim só com 32 anos de área comercial, nesses 32 anos eu falo que eu vendi de tudo um pouco. Você já esteve no Brasil inteiro, inclusive, já tive no Brasil inteiro, treinei mais de 15 mil pessoas, atendi mais de 300 empresas. Palestrante motivacional, treinadora de vendas, especialista em equipe de alta performance. Legal, e é um prazer hoje estar com a equipe da Pintamundi, estar podendo atuar na expansão da marca, né? Porque uma marca só é grande quando expande. Mas é o que eu falo, não é ser a maior, é ser a melhor. Me conta um pouco, a gente já conversou bastante sobre isso, mas o que você entende que é expansão? O que precisa ter para ter expansão? Primeiro, a gente tem que ter uma marca solidificada, né? Porque, às vezes, no mundo de franquias, as pessoas querem expandir, mas elas não têm um modelo de negócio testado e aprovado. Legal. Então, uma das primeiras coisas é um negócio de fato tá aprovado. Uma das coisas que me fez vir para a Pintamundi foi saber que era 30 anos de mercado. Sim. Uma empresa com 30 anos de mercado já errou, já tropeçou, já foi, né? A marca, para expandir, ela tem que ser conhecida de alguma forma, ela tem que ter uma conexão com a pessoa que quer. E o mercado de construção civil é um mercado que não para, né, amor? Sim. Vamos ser sinceros. Você que treina, que roda aí, esse mercado não para nunca. E a empresa tem que ter governança, tem que ter uma cultura muito bem definida para que aquele investidor que venha fazer parte da marca, ele tenha conexão com essa cultura. Porque se não tiver também, a empresa não expande. Legal. E ter flexibilidade no mercado, porque sem flexibilidade, se você engessar 100%, a empresa não cresce. Uma coisa que a gente tem muito em comum, que eu gosto de falar, é o fato de a gente já ter viajado o Brasil inteiro, e a gente entende muito essa coisa de que quando você vai para um local, por exemplo, eu tive agora em Mogi das Cruzes, e quando a gente vai para o Maranhão, ou vai para o Nordeste, ou Norte, a gente primeiro tem que entender o que é aquele mercado e o que ele vai nos trazer para poder vender uma franquia, poder dar um treinamento, poder fazer uma palestra. Então, eu queria que você me contasse isso. Eu vou até explorar um pouco mais uma coisa que eu gosto muito de você, que é ser palestrante motivacional. Quem nunca assistiu essa menina dando uma palestra motivacional não sabe o que perdeu. Ela é de tirar da cadeira, ela não deixa a gente... E aí, como é que você faz? Como é que você sente isso? Por exemplo, você vai dar uma palestra no Nordeste, na Bahia, você vai dar como é que você traz aquilo para aquele conceito? Cara, eu tenho uma experiência muito engraçada nessa parte. Quando eu iniciei as viagens, eu fui até o Nordeste, e eu sou mineira. E foi quando eu comecei a descobrir, indo nesse assunto que você falou. Eu conversando com um dos contratados, com um dos clientes, na minha cabeça, lá em Minas, Matuto é uma pessoa inteligente. É verdade, nossa. Matuto em Minas é uma pessoa inteligente, é uma pessoa de perspicácia, uma pessoa que sabe entender o que está acontecendo em Minas. E no Nordeste, eu conversando com alguém que ia contratar a minha palestra, eu virei para ele e falei, você é muito Matuto. Eu acabei, eu perdi. Ele transformou. E assim que ele transformou, eu não entendi, ele virou para mim com uma seriedade, com um semblante totalmente diferente, porque o corpo fala e falou assim, por que você está me chamando de Matuto? Nossa. E ele ficou 2 dias sem falar comigo, e eu, sem entender o que estava acontecendo, perguntei para ele. Ele falou assim, você me chamou de burro. Nossa. Eu falei, não.
E aí eu tive que explicar para ele, mostrar no dicionário que de onde eu vinha, matuto significava uma coisa e lá no Nordeste o matuto significa uma pessoa mais interiorana, uma pessoa que não tem tanta perspicácia. Vendo isso, eu entendi que em cada local existe uma cultura. E não adianta você querer inserir numa palestra, em um treinamento, numa negociação, porque eu falo que uma negociação com o cliente é uma palestra, só que individual, né? Um diálogo. Não adianta você inserir só a cultura que você tem na sua mente. Eu tenho uma palestra que chama Pensar Fora da Caixa e é justamente sobre isso. Justamente sobre isso. Você tem que primeiro estudar aquela região, entender aquela região, criar rapport com aquela região para depois você conseguir conectar, porque senão você não conecta com as pessoas. Porque o Brasil são várias culturas. E viajando o Brasil inteiro, eu conheci culturas que eu jamais imaginava que havia. Eu fui para Manaus, eu fiz treinamento com aquele penacho na cabeça. Meu sonho, Manaus, eu não conheço ainda. É uma cultura diferente, é deles, é a forma, todo dia de tarde tinha uma música lá em frente à franquia, muito interessante. Então você tem que entender sobre as culturas, conectar com a cultura para chegar. A mesma coisa de outro país. E o Brasil são vários países. Sim. Eu acho que isso é necessário para quem atua, seja com palestras, seja com venda, seja com treinamento, porque senão você não se conecta com as pessoas e às vezes acaba perdendo. Legal, né? Eu me lembro quando eu tive acho que foi em Viemo e Bitinga, que chegava na hora do almoço, você espera a rua lotada e não tem ninguém na rua porque todo mundo almoça em casa. Tem esse conceito. Sim. Então, é muito diferente. Realmente, você está acostumado com meio-dia em São Paulo, que tá todo mundo na rua, aquela loucura, e a cidade vazia. Eu falei, mas gente, é meio-dia, onde que a pessoa tá? Não, porque aqui é comum o pessoal almoçar em casa, almoçar na própria empresa. E eu falei, uau, e aí tem que achar um restaurante aberto para poder... Na hora do almoço. E aí, como é que você vende? Como é que você motiva uma pessoa que, na verdade... Porque motivação é muito conceitual, né? O que motiva um nordestino não motiva alguém do sul, um sulista ou do centro. E aí é muito engraçado isso. Eu me lembro quando eu tive também em Palmas, acho que foi Palmas, tinha onça solta lá, e os caras contavam coisas. Tem uma onça rondando a cidade. Eu falei, cara, mas peraí, eu não saí do hotel de tanto medo, eu fiquei, e todo mundo andando na rua normal. Normal. É aquilo, eu acho que não precisa ir tão longe. Cada ser humano é motivado de uma forma. Quando a gente fala em motivação, isso serve para palestra, isso serve para treinamento. É muito interessante a gente entender um pouquinho do outro, a gente sondar. Sim, eu falo que a sondagem ela tá em qualquer campo, porque quando você não sonda, você vai direto ao assunto e você pode se perder. Então tem gente, eu falo que quando eu fazia treinamento, que é o seu caso, teve uma equipe que a gente fez uma premiação e o dono, o gerente, ele queria dar X reais para a premiação. E aí eu falei, vamos fazer uma enquete? Vamos ver o que, se fosse para cada um escolher sua premiação, cada um se escolhia, e aí a gente vê, porque ele só queria dar dinheiro e eu via que aquilo ali não estava adiantando. Moura, você vai morrer de rir. Quando chegou o papel, eram 5. Uma era dinheiro, grana. A outra era folga. Por quê? Mas por que a folga? Porque ela era recém-casada. E pelo fato dela ser recém-casada, o marido estava 1 mês em casa, eles não tinham viajado de lua de mel, então o tempo que ela podia estar com ele. Era uma menina que, se você desse folga, num dia ela já batia a meta para ter o resto da semana de folga. Tinha uma outra que era McDonald's. Falava que era um lanche do McDonald's. E tinha uma outra que eu achei muito engraçado. Ela colocou no papel cigarro e uma caixinha de cerveja. Aí eu falei, gente, aí quando eu cheguei para o gerente, eu falei, olha aqui, olha o que é conhecer sua equipe. Cada um é motivado. Se você der o lanche, você vai motivar um. E aí ele fez a promoção lá que quem batesse a meta ia ganhar a sua motivação. O que aconteceu? Todo mundo bateu a meta, porque todo mundo foi motivado por aquilo. E a mesma coisa é a cultura dos países. E a mesma coisa é a cultura do Brasil. Se você chega na Bahia, talvez um grito ha-hu-hu para eles não vai motivar. E talvez no Sul vai. Então é aquilo, é estudar e conhecer. Porque conhecimento é aquilo que ninguém tira da sua cabeça. Te tiram tudo. Conhecimento ninguém te tira. Cara, é legal demais isso, porque isso explica muito da área de treinamento também, que você também, como você citou, é uma área que você domina, porque a gente entende que motivação é
não, é mais dinheiro. Não, mas assim, é de pessoa para pessoa. Você pode motivar uma pessoa dando para ela no final de semana, quanto você pode não motivar ela porque não é o que ela quer. Ela quer o dinheiro na conta. Então, entender a sua equipe, entender isso faz parte até da gente que vai numa loja. Uma coisa que eu mudei na minha... E tem muito a ver com o que você falou e com o que você apresentou, mas hoje, quando eu visito as lojas, antes de fazer qualquer coisa, eu entrevisto os funcionários da loja. Isso. Porque aí eu vou entender o que eles estão querendo e o que eles estão entregando, para depois fazer um trabalho motivacional. Exato, exatamente isso. Eu nunca, quando eu fiz consultoria empresarial, sou consultora empresarial, formatação e expansão de franquias, treinamento, amo treinar. Atuo no treinamento de uma forma que eu tento sair do comum, porque às vezes nós, seres humanos, tem muito aquilo, de novo. Mas se você ler um livro 10 vezes, você vai achar coisas diferentes naquele livro cada vez. Sim. Então, eu falo que a sua área, inclusive, é extremamente importante para qualquer empresa. Sim. A empresa que não treina nossa área, né? Mas a empresa que não treina o colaborador, ela não caminha, o cara fica estagnado. A empresa que não expande, não vai. Quero te perguntar isso. Você acha que quando a gente fala de treinamento, principalmente a gente que faz muito isso, é mais importante ser uma pessoa de fora que vai fazer uma avaliação ou a pessoa de dentro, ou depende da empresa, da situação? Depende da empresa, da situação. Alguém de dentro tem o conhecimento técnico normalmente, o conhecimento 100%. Se for alguém de dentro, quando eu treinava na empresa que eu treinava, na antiga empresa, eu passei por todos os departamentos. Eu fui panfleteira, eu fui vendedora, eu fui gerente, eu fui consultora, então eu tinha a autoridade de falar de qualquer departamento que eu conhecia. Quando a pessoa quer um treinamento técnico 100% sobre o produto da empresa, que seja varejo ou serviço, interessante alguém de dentro que vivenciou aquilo, porque ela cria mais autoridade. Agora, quando a empresa quer despertar para algo diferente, é interessante alguém de fora. Legal. Porque o de fora, ele traz uma visão que o de dentro não traz. Eu vou complementar isso com você, porque é o que eu mais sinto na nossa área, tá? E a nossa área, porque é a nossa área mesmo. Sim. As empresas não investem em treinamento interno. Elas investem em alguém que vai fazer um treinamento para fora e tudo mais, mas elas não valorizam. O que eu mais vejo, e principalmente na área de franquia, é assim: põe para trabalhar que ele aprende no dia a dia. Ou deixa colado com outra pessoa que aprende. E aí o que eu mais vejo é a pessoa pegar vícios das outras. Exatamente. Você sente isso também? Sinto 100%. E quando eu faço as consultorias empresariais sobre treinamento, eu falo, olha, não adianta você chegar a jogar que é o preço, fica do lado do outro. Porque talvez a forma do outro ver não é a forma... Sabe qual que é o grande erro dos gerentes? Ou dos patrões, é tratar todos os vendedores igual. Sim. Cada um é diferente. Como nós falamos agora, cada um se motiva de uma forma. E cada um entende de um jeito. Sim. Cada um aprende de um jeito. Eu mesma, eu aprendo, eu tenho que estar escrevendo. Tem gente que tem que estar ouvindo. Tem gente que você precisa desenhar. Tem gente que você precisa fazer uma dinâmica para ela praticar e absorver. Então, não adianta. Aí pega só alguém de fora, já existe um padrão. Por que não pegar o melhor daquela empresa, dá para ele 10 minutos num dia para ele falar o que ele está fazendo, para ele mostrar o que ele está fazendo. Ele vai desenvolver duas pessoas. Ele vai desenvolver o outro, que está vendo quem está dando resultado, como que faz, e ele vai desenvolver a própria pessoa, porque quanto mais você treina, mais você aprende. Técnicas de treinamento, né? E... conhecimento é transferir. Eu sinto, isso é uma coisa que é muito legal compartilhar com você, porque a gente enxerga muito isso, né? De quem é a loja que está indo muito bem, ou o comércio, não necessariamente tem uma equipe treinada, mas não tem jeito, você não tem 11 Cristianos Ronaldo, 11 Messi jogando, porque não funciona. Não funciona. Você vai ter uma briga de vaidade, você vai ter um problema sério na empresa e é uma questão da gestão. Gestão de resultado normalmente tem tempo curto de vida. Sim, tempo curto. Não, tempo curtíssimo. São duas coisas que eu sempre dei dica e acho que você que mexe direto com os lojistas, acho que vai fazer sentido para você também. Primeiro, tem que conhecer o gerente. Quem é esse gerente? Qual que é o perfil desse gerente? Se esse gerente, suponhamos, se esse gerente é um gerente centralizador, dominador, até para a equipe que vai trabalhar com ele, ele não pode escolher pessoas que são dominadoras, centralizadoras, porque vai dar
e bate, esse gerente tem que escolher pessoas mais estáveis, pessoas que gostam mais de receber ordem. Perfeito. Até isso na contratação, porque a equipe tem giro. E o tempo útil de cada função, o gerente ou o diretor tem que saber, para ele entender, ó, vamos supor, o tempo útil de um street. Street é aqueles meninos que ficam na porta. O tempo útil, isso é estudados, o tempo útil desse profissional é no máximo 4 meses. Caramba. Após 4 meses, ele já não suporta mais, ele vai baixar. Se eu sei que eu tenho uma função na minha empresa, que o tempo útil dela é 4 meses, quando eu contrato esse, com 2 meses, já tem que começar a pensar no próximo. Aí eu não vou baixar o meu faturamento, porque eu vou continuar no processo. Detalhe, só que eu não vou contratar esse aqui só 2 meses. Antes de 1 mês, esse aqui vai entender a empresa, entender o porquê que ele está ali. Nossa, os grandes erros da empresa é chegar e falar, você vai vender X. Por quê? O que é isso? O que isso pode trazer? Qual que é o benefício desse produto? Na hora que ele entende a cultura da empresa, aí depois ele vai engajar com as pessoas, aí ele começa a treinar para depois ele começar a produzir. Só que a pessoa quer que o cara chegue num dia e no outro já esteja produzindo. Isso é impossível. Isso é uma grande verdade. A gente sente o mercado assim, de a pessoa não ter conhecimento e já põe ele para exercer uma função. Não, essa função não precisa de conhecimento, é só você ir. Impossível. Eu já vi loja de botar na segunda semana a pessoa já para falar com o cliente. E aí você fala, cara, mas ele não vai ter, ele vai toda hora falar, mas peraí que eu vou perguntar, mas peraí que eu vou perguntar, mas peraí que eu vou... E a segurança do cliente? Vai pro espaço. Me fala uma coisa, a gente estava falando disso e hoje um grande mal do Brasil, não é só de São Paulo, é a rotatividade. A gente tem uma geração que não é a nossa, mas é uma geração muito nova, que ou ela é acolhida ou ela espana rápido. Sim. Como é que a gente trabalha isso melhor? Porque, por exemplo, eu já vi muita gente falar, muito chefe falar, eu sou refém do meu funcionário. Isso é uma frase muito forte. Sim. Como você acha que é a solução para isso? Olha, dentro do que eu estava falando antes, é aquilo. Primeiro, o líder, conhecer o perfil dele, para que ele venha com liderados que ele vai conseguir. Se o líder é um perfil democrático, líder democrático, ele pode ter uma equipe de várias formas, porque ele sabe lidar com várias opiniões. O líder centralizador, ele precisa de pessoas que obedecem e façam o que ele comanda. Então, ele vai precisar de colaboradores que aceitam comando. Se começar a desenhar esse mapa do líder e de quais colaboradores cria, essa equipe ela vai demorar mais um tempo para amadurecer. Não, ela vai amadurecer mais rápido e ela vai ficar mais tempo, vai ter menos giro. Porque eu estou colocando a ponta do guarda-chuva de acordo com o que vai ficar nele. Agora, se eu pego um líder democrático e põe aquelas pessoas que não são, não vai bater. Entendi. Então, eu aprendi isso e achei super interessante. A gente faz um mapa do gerente para entender que colaborador vai dar match com ele. Bom. Não é o currículo só. Porque currículo, papel aceita tudo. Esse aqui é centralizador, então vamos pegar pessoas que são dominadas. Esse aqui, ele é ao contrário. Ele é uma pessoa que ele precisa de empurrão. Então vamos pegar uma equipe que empurra. E assim vai. E outra coisa, nem todo bom vendedor é um bom líder. E nem todo bom líder é um bom vendedor. Porque são coisas diferentes. As empresas pegam, meu melhor vendedor vai virar gerente. Aí acaba a empresa. Ou vice-versa. Primeiro porque você não tem como voltar a ser vendedor se der errado, porque o cara desmotiva. Segundo que ele não vai ter o preparo para liderar uma equipe. Ou então, assim, isso é um ponto muito legal que você está falando e é uma coisa que me incomoda muito. Eu promovo a pessoa como gerente, ela se torna gerente de um dia para o outro e vai embora. Não dá, tipo, eu não promovo e dou um treinamento, afasta a pessoa um mês da empresa, boto o que é gestão, o que eu preciso da loja. Não, ele abre bem e fecha bem a loja, ele está ali, fecha o caixa, então ele é gerente. Não é, porque liderar é muito diferente. Muito diferente. Liderar, tem gente que é 100% operacional, é um excelente operacional, mas ele não consegue liderar. E é o que você falou, se você promove, você tem 2 opções, ou você perde ou você volta ao passo. E aí eu queria, aproveitando sobre esse assunto, eu queria te perguntar por que hoje tem tanta gente que sai de uma loja para outra, muda de loja com facilidade, por uma diferença pouca. Você acha que é falta de gestão também, de a pessoa se sentir acolhida ali, tipo, eu quero ficar... Porque eu vejo muito isso, de as pessoas falarem que não quero ficar 5 anos nesse lugar. E aí troca para um lugar igual, mas só por trocar. Olha, Moura, eu vou te falar que são algumas situações. Primeiro, a falta de motivação, porque raramente você vê, principalmente loja de varejo, que é porta de rua, esse trabalho de... O papel do líder é treinar, motivar e acompanhar.
E você não vê esse papel. Você acha que acolher também? Acolher. O treinar, você vai ensinar. O acompanhar é ali. Porque às vezes a pessoa chega mal. Será que o gerente sabe ali o que se passa com o colaborador dele? Será que o colaborador dele não está morrendo por dentro, ele não sabendo reconhecimento? Sabia que tem pessoas que elas não precisam nem de um centavo, elas precisam de reconhecimento? Ou uma conversa, 5 minutos. Uma conversa, 3 minutos. Eu falo que existe um estudo que fala que você não deve demitir a pessoa Você não deve fazer uma demissão da pessoa pela manhã. Você só deve um motivo pelo qual, quando terminar o dia, a gente demite ele. Segundo as pesquisas, você faz uma demissão pela manhã, a pessoa tem o dia inteiro para fazer merda. Literalmente. Porque ela sai de manhã, ela vai embora, ela tá puta, ela tá num momento de tristeza, porque perda nenhuma é boa, independente, mesmo que você não queira perder. Eu não sabia disso. Não se deve. Por isso que as empresas não deixam ele completar o dia, a gente despede à noite. Entendi. Eu não sabia o porquê disso e eu fui estudar que tinha um motivo. Entendi. Então, de manhã a pessoa tem o dia inteiro para ir, para quebrar a empresa, aqueles revoltados, outros para, às vezes, ter até pessoas mais depressivas, porque hoje em dia as pessoas estão muito sensíveis. Então, dispensa-se à noite, porque a pessoa normalmente vai direto para casa e fica mais fácil dela conciliar, dormir, acordar no outro dia e digerir. Mas, às vezes, você dispensa uma pessoa, o líder, sem entender até o porquê está dispensando. Não está batendo meta, por quê? Será que falta conhecimento dele, falta meu treinamento, falta ele entender alguma coisa? Porque existe 4 formas de você entender seu funcionário. Existe o alta performance e alto resultado. Esse como que você motiva? Tem um jeito de motivar esse cara. O cara que é alto esforço e alto resultado, você só consegue motivar ele desafiando, porque ele já se sente o tal. Ele não sai dali, eu sou bom, eu sou alto esforço, alto resultado. Show. Legal. Você precisa de desafiar. Tem o baixo esforço e alto resultado. Como que você motiva esse cara? É aquele cara que, por incrível que pareça, a sorte está na mão dele. Ele fica lá o dia inteiro dormindo, chega um cara e compra 30 mil. Ele tem baixo esforço e alto resultado. Esse é um cara que você tem que sentar e entender ele. Porque como que você vai motivar esse cara? Motivar pra quê? Eu não faço quase... Então você fala com ele, cara, assim você já faz tanto. Imagina se você fizesse dobrada, é outro tipo de motivação. Baixo esforço, baixo resultado, E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Então, baseado nisso tudo, você sendo a pessoa que está me orientando a ser um gestor melhor, como eu, como gestor, me preparo para tudo isso que você está me falando? Aonde eu, porque a gente está falando muito de como fazer como funcionário, sim. Mas como gerente, como é que você prepara um gerente para ter todo esse leque de informações, para ter toda essa preparação, para poder estar no mercado no dia a dia? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta, é muito interessante, porque o gerente, ele é o ponto, né? Ele é o para-raio. Sim. Como que esse líder contratou ele, preparou ele? Ele vai replicar o que foi feito com ele. Sim. Então começa, é lá de cima. Isso é lá de cima. Qualquer empresa que você vai, aponta lá em cima. Se eu te contratei, te preparei, te jogando uma pasta e por algum motivo você cresceu, você vai achar que isso é o certo, porque a gente repete o padrão. Boa. Então esse gerente, primeiro, se ele não foi preparado, ele tem que se auto-preparar, não tem jeito. Buscar conhecimento, que seja no YouTube, que seja lendo. Testar, nossa, eu vi no YouTube que se fazer isso vai dar certo. Testa, o máximo que não vai dar certo, não já está dando certo, o que é que você vai mudar com isso? Não. Entendi. Concorda? Perfeito. Mas tem muito isso, como ele foi preparado. Porque normalmente lá em cima também não prepara. E aí ele replica aquilo. Porque quando lá de cima você é 100% preparado, quando você recebe, você vai replicar o que... É um reflexo, na verdade, é uma onda. 100%. Se a pessoa de cima não se preparou para montar uma equipe, a equipe não vai estar preparada e aí vai gerar... E aí porque eu acho isso engraçado. Muito louco. Porque a gente vem hoje de o básico, se não aí, eu estou sendo muito sincero isso, porque eu acho que é o ponto principal. A gente não sabe cobrar o básico. Não. A gente não sabe cobrar o básico. E o básico para nossa área, por exemplo, é o cadastro de cliente. Esse é o mais básico. É o mínimo. E se a gente não cobra, eles não fazem. Mas não faz porque não cobra. Não faz porque eles nunca entenderam que aquilo é importante. Exatamente. Ou qual é importante para o resultado do meu trabalho ter cadastrado o cliente. Você falou tudo. Eu tenho uma história minha com isso. Na outra empresa que eu trabalhava, tem um sistema chamado SGF, Sistema de Gestão de Franquias. Legal. Pensa
numa pessoa que só de ver o sistema passava mal, de nervosismo. Porque eu sou de gente, nunca foi de sistema, mas tem tudo a ver com o que você falou. Quando eu entrei na empresa, eu falei assim, você tem que usar esse sistema. Tá, eu tenho que usar. E aí, pra quê? O que esse sistema vai me trazer? Eu não sabia. E eu via todo mundo falar mal do sistema na empresa. Não tinha quem gostasse. Chegava e falava, sistema, ai, sistema. Então, eu já entrei vendo o sistema negativamente. E eu não conseguia absorver. Eu cheguei a um tempo ter que ir a um psicólogo para mim conseguir olhar para o sistema. Cara, eu olhava, me fazia mal. E, rapidinho aqui, o que aconteceu? Quando eu vi essa dificuldade, quando eu fui fazer treinamento, eu falei, eu não posso chegar para o cara e falar, você tem que usar o sistema. Ele entrava na empresa durante um mês, eu deixava ele não usar o sistema. Era obrigatório desde o primeiro dia. E aí eu ia dando treinamentos, qual o benefício do sistema para o trabalho dele. Olha, você sabia que se você conseguir esse número, o seu trabalho pode chegar? Aí as pessoas tomaram gosto pelo sistema para depois conhecer. Ou seja, eu fiz eles primeiro apaixonar pelo sistema, para depois querer usar. Mas quando eu entrei, só que eu fiz ao contrário do que foi feito comigo. Eu usei o que foi feito comigo para não replicar. Então é isso. Se você não foi treinado, replique o treinamento, aprenda e repassa. E se você foi treinado bem, com certeza essa equipe vai demorar mais. Agora sair, Moura, não tem jeito. Você quer uma equipe que fique com você 5 anos, você não vai conseguir. Não existe. Não existe mais. Não existe mais. Porque a geração mudou, a geração está ansiosa. A geração, ela está aqui, amanhã, isso aqui já não dá mais para mim, ela quer estar ali, ela vai pulando. Então hoje, para você conseguir segurar uma equipe, fora a nossa época... Sim. Você tem que fazer um trabalho muito direcionado a cada um, pelo menos para as pessoas criar um vínculo com você ou com a cultura da empresa, para que elas falem, não, mesmo ganhando mais, eu prefiro permanecer ali, porque ali ela se sente acolhida. Legal. Uma última pergunta. Aonde você acha que... A gente está acompanhando muito essas mudanças de mercado e a gente precisa muito estar atualizado com essa nova geração. Sim. Onde que você acha que essa nova geração que está vindo aí com força na internet, nas redes sociais, vai se adaptar com o mercado que é o mercado nosso, que é o trabalho do dia a dia, que é o trabalho que a gente tem que botar o cliente na rua, que tem que fazer... Como é que a gente vai encaixar esse treinamento com essa geração nova que está chegando? Olha, essa geração nova, ela é extremamente criativa também, né? Elas trabalham mais com o pensamento do que com a fala e a ação. Porque elas já nasceram vendo muita informação, né? Então, assim, eu vou bater nessa tecla sempre, a cultura da empresa. Porque quando uma pessoa entra, mesmo que ela tenha toda... Ela entende que aquela empresa tem uma cultura a ser seguida e é mostrada essa cultura para ela de forma benéfica, essa geração vai conseguir encaixar, mesmo sabendo que ali tem uma pessoa que pensa totalmente diferente dela, mas a cultura vai fazer com que ela seja inserida. É igual arroz, feijão, batata frita e tem gente que põe estrogonofe em cima e é uma delícia, porque ele entendeu que aquilo ali também pode ser gostoso. Mas a empresa que não tem cultura para poder inserir, a pessoa inserida em quê? Só simplesmente no dia a dia. Olha, Leda, prazer estar conversando com você. Nosso tempo está acabando, como diria o Jacques. Nosso tempo está acabando, Leda, mas foi um prazer receber você aqui. Passou muito rápido. Passou muito rápido. E eu queria que você desse um recado para todo mundo do que você... Assim, como você é maravilhoso, eu sou muito fã seu, mas como você se sente nesse mercado, o que você acha que a gente precisa, um pouco de você nesse recado final. Fica à vontade. Eu acho que as empresas, no geral, elas precisam de fato, mas é de verdade, não é só na fala, humanizar. Porque, por mais se fala de humanização, se falam muito do burnout que está acontecendo, mas quer que o cara seja uma máquina. Então, é parar e pensar que a geração mudou, que o mundo mudou, que o comportamento das pessoas mudaram. Então, você empresário, tente entender o outro, porque a partir do momento que você entende o outro, fica mais fácil de você caminhar. E você, colaborador que está chegando agora... Tenta entender a cultura de onde você está entrando. E se você não se identifica com ela, nem entra.
porque não vai dar certo. Esse é meu recado. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado, Leda. Eu acho que essa questão que você colocou do burnout, da nova geração, do novo conceito de mundo é muito importante, porque não é só mais resultado, é ter equipe para ter resultado. Exatamente. É isso, gente. Obrigado pela paciência de vocês e o carinho. É sempre bom estar aqui no nosso PintaCast, Pintou Conversa Pintamundi. Obrigado, um abraço e até a próxima.